No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a impressão de leitura da terceira parte desse livraço que tá ficando cada vez melhor, que é It, a Coisa. Olha aqui, eu conseguindo vencer a coisa, ó. Tô quase finalizando a quarta parte e hoje vou trazer a impressão de leitura da terceira parte pra vocês. Se vocês querem saber um pouquinho mais sobre a impressão dessa leitura, fica aí que já eu te conto. Então, eu preciso começar esse vídeo te pedindo, se você é novo aqui no canal, se inscreve no canal, deixa o seu joinha no vídeo se você curtir, se você já leu o It ou tem curiosidade de ler, embarca com a gente nessa viagem. Lembrando, aqui no canal tem duas outras partes já gravadas, tá certo? A impressão de leitura da primeira e da segunda. O livro é dividido em 5 partes, então essa é a impressão de leitura da terceira parte, pretendo continuar até o final. Então vamos lá. A terceira parte tem 3 capítulos, mais um interlúdio, o terceiro um interlúdio. O capítulo de número 10 se chama O Reencontro. É quando ali eles voltam a Derry na fase adulta e aí eles se reúnem na sala privativa, na sala privada de um bar, de um restaurante na verdade, e ali eles compartilham como está a vida de cada um deles, né? Contam uns aos outros ali com que rumo a vida tomou após a saída de Derry. Isso é muito interessante porque a gente vai entender algumas coisas, entre elas que muitos deles, por exemplo, um que tinha problema com a mãe abusiva, de um relacionamento abusivo com a mãe, acaba que se metendo em um relacionamento abusivo com uma esposa, né? O outro que tinha problema, sei lá, com tal coisa na infância, essa tal coisa parece que volta na fase adulta, mas muitos também conseguem se livrar de alguns problemas da infância, que é o caso do Ben, o gordinho do grupo, né? Sofria muito bullying, tanto dentro do Clube dos Otários, como fora, de alguns garotos, né, da escola, e ele consegue se livrar desse bullying, consegue se livrar desse problema, porque na escola seguinte, depois que eles terminam a primeira missão com a coisa, depois que eles derrotam a coisa pela primeira vez, o Ben muda de escola e aí ele se sente desafiado pelo treinador da escola, e ele consegue mudar assim a sua dieta, os seus hábitos alimentares radicalmente. E é muito interessante porque ele consegue, as pessoas quase não reconhecem o Ben, porque ele torna um outro perfil, né? Ele consegue se livrar do problema da obesidade. Então, essa é a primeira história compartilhada. Eles falam um pouquinho também sobre a morte do Stan, que parece ter sido o único que não atendeu ao chamado Eles haviam feito uma promessa, né? Eu falei isso no vídeo anterior. Eles haviam feito uma promessa de que se a coisa retornasse a Derry, todos voltariam. E ao que dá a entender, o Stan é o único que se nega a voltar. O Mike, que é o único que ficou em Derry, faz telefonemas e o Stan parece que se recusa a voltar. Então logo após o telefonema, ele é morto, né, com resquícios ali da presença da coisa. Muita gente acha que foi suicídio, mas há resquícios da coisa e o Clube dos Otários reconhecem isso. O Mike atualiza os otários, né, o Clube dos Otários, em relação à cidade e à presença novamente da coisa, casos terríveis, acontecimentos terríveis estão acontecendo na cidade. E aí ele fala também sobre o ciclo, aproveita para falar sobre o ciclo da coisa, que volta a cada 27 anos, em um intervalo de 27 a 30 anos, a coisa está de volta. E o Mike estava esperando casos mais graves acontecerem para poder ele ligar para o Clube dos Otários, e é o que ele faz, por isso que eles estão ali presentes. E o Mike também aproveita para falar, para fazer uma observação, né, lançar uma teoria ali, porque após a saída deles de Derry, todos conseguiram prosperar de uma forma assim muito visível, sabe? Um se torna um grande escritor, outro se torna um estilista, outro se torna um jovem arquiteto prodígio. Só ele, só o Mike, que fica na cidade de Derry, não consegue prosperar. Há uma escassez assim na vida. Então ele lança uma teoria de que existe um tipo de câncer ali em Derry que não deixa as pessoas prosperarem, e que ele lança essa teoria que esse câncer seria a coisa que suga a energia da cidade. Seria mais ou menos isso. Tá bom? E aí eles vão pra uma sobremesa, eles pedem uma sobremesa, que é um biscoitinho lá, um biscoitinho da sorte. E eles têm uma surpresa terrível com esses biscoitos,
porque começa a sair umas coisas bem esquisitas, um vê sangue, outro vê mosca, ou seja, a coisa age de acordo com o medo de cada um, tá certo? Então esse é o capítulo 10, e no capítulo 11 é um capítulo que eu achei muito interessante, é um capítulo que se chama Caminhadas, e todos eles saem do restaurante e vão fazer caminhadas em pontos conhecidos da cidade de Derry. Então um visita a biblioteca, o outro visita, vai ver um bueiro, como é o caso do Bill, né, lembrando do irmão, o George. Mas eu acho que a caminhada mais interessante é a da Beverly, que vai até a antiga casa, onde ela sofreu muito abuso, onde ela sofreu muito na mão do padrasto. E aí ela visita essa casa e encontra uma senhorinha morando lá. Essa senhorinha recebe primeiramente muito bacana, assim, tenta ser bem agradável, mas depois vai se tornando um clima estranho, meio hostil, e a Beverly acaba descobrindo que há a presença da coisa ali naquela casa, então ela tenta sair, e nesse diálogo com essa senhorinha, ela acaba descobrindo um pouco mais da origem da coisa, né? Essa senhorinha se define, né, se mostra ser a filha do Pennywise e fala um pouco sobre a origem da coisa. No capítulo 4 a gente vai descobrir de fato qual a origem da coisa, mas nesse capítulo 3 esse diálogo já aponta para essa origem, tá? Então, como eu falei, o Bill volta a um bueiro, tá certo? E ele compartilha a experiência com um garoto que tá andando de skate ali próximo, e o garoto fala pra ele que também já ouviu coisas dentro do bueiro. Então, parece que cada diálogo que eles têm com pessoas diferentes, em lugares diferentes, eles têm a noção, eles veem que a coisa realmente está de volta ali a Derry. Na verdade nunca saiu, mas voltou, como é que eu posso dizer, acordou novamente para poder se alimentar. E o capítulo encerra com o Bill comprando a sua antiga bicicleta, a Silver, né, de companheiro de tantas aventuras, recomprada pelo Bill em uma lojinha que ele vai assim bem por acaso. E a gente descobre que nem tão por acaso, porque nada na cidade de Derry acontece por acaso. O terceiro capítulo se chama Três Convidados Inesperados, e é um capítulo bem curto, onde três pessoas chegam a Derry, né? Uma dessas pessoas é Harry Boris, que é um dos meninos que mais perseguiu o Clube dos Otários na fase da infância. Esse cara, ele continuou vivo em Derry, e ele enlouqueceu, então ele está internado em um manicômio, mas ele consegue fugir do manicômio porque existe uma coisa chamando e dizendo que ele precisa terminar uma missão. Ou seja, a gente já pode meio que esperar aí um confronto desse cara com o Clube dos Otários, tá certo? A segunda pessoa é o Tom, esposo abusivo, um relacionamento abusivo da Beverly, que é a única garota do grupo. Então o Tom também parece que está chegando a Derry, consegue descobrir que a Beverly está lá. Essa cena inclusive é bem violenta, porque ele vai atrás de uma amiga da Beverly e tenta obter informações de onde ela foi. Então há cenas de agressão assim muito fortes. Se você não tem estômago para ver, é recomendado até que você pule essa parte. E a terceira pessoa é Audra, a esposa do Bill, também parece que descobriu o paradeiro do Bill e tá chegando em Derry. Então esse os 3 capítulos da terceira parte, mais um interlúdio, onde o Mike ele conta que o Mike tá fazendo meio que ali um memoriando e tal, e ele conta uma chacina que aconteceu na cidade de Derry, que foi com a gangue dos Bradleys. Então ele houve essa história bem antiga da cidade de Derry, e compartilhado por um ancião da cidade, e ele vê que ali houve a presença da coisa. Inclusive um ancião fala sobre a presença de um palhaço ali atirando também no meio. Acontece um tiroteio, muita gente morre e o palhaço está ali, ou seja, o palhaço ali mais uma vez se alimentando de morte e sangue. Essa é a terceira parte do livro, achei essa parte muito interessante, e o ponto mais forte que eu achei foi saber um pouco mais sobre a história da origem da coisa. Como eu falei pra vocês, no quarto capítulo é falado mais sobre ela, mas esse capítulo é muito interessante também pra gente descobrir um pouco mais da origem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Indica esse canal para amigos que gostem de It, a coisa, amigos que gostam de Stephen King, literatura, leitura, enfim, esse canal é feito para vocês. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, e é isso aí, galera. Nos vemos na próxima com um pouco mais de
it, a coisa. Valeu!